Muito tempo de posse, hein? Que posse maravilhosa, hein? Isso, e assim, tudo documentado, tá? Que legal. Parabéns pela atitude, pela coragem. É verdade, né? É. Você sabe, Marcela, que a verdadeira história sobre o uso capião extrajudicial. Eu fui o segundo advogado no Brasil a conseguir, logo no início, já há muito tempo atrás, a fazer o registro. Saiu até na revista Veja, saiu na Tribuna do Direito, saiu na revista Grandes Nomes do Direito, saiu em várias, Carta Forense. Então, eu como sou muito estudioso do assunto, o livro de uso capião mais vendido no Brasil hoje é o meu, e o escritório, né, fala que o maior escritório de uso capião do Brasil também é o meu, porque eu atuo no Brasil todo. Então é esse livro aqui, né, Uso Capião. Aham. Eu tenho a propriedade para falar a verdade. Infelizmente, nós estávamos conversando, né, o mundo digital está deixando todo mundo doido. Poxa, você não tem um relógio digital, ou melhor, analógico. Você tem um relógio digital, então você tem que lembrar de carregar o celular, carregar o relógio. Aí você tem um fone de ouvido. Vou escutar uma música, vou escutar alguma coisa no YouTube. Você tem que lembrar de carregar o fone de ouvido. Ou seja, você vive para carregar as coisas. A gente já não tem tempo de nada. E você vai viver para carregar as coisas, né? O mundo mudou, né? O mundo ele tá chato. Ele tá chato. A geração que já nasceu desse modo, esse sistema, não vai estranhar porque eles vivem o que eles já nasceram assim, né? Convivendo com esses equipamentos digitais. Mas nós, né, das últimas gerações, ou se não a última, né, que tivemos um mundo sem internet, a gente sabe da qualidade desse mundo sem internet. Ele é mais gostoso, ele é mais leve. Né? Uso capião, inventaram o uso capião extrajudicial, e tem muita advogada enganando as pessoas. Não só advogado enganando as pessoas, como pessoas que se titulam muitas vezes especialistas que estão enganando os advogados, prometendo cursos que você vai ficar milionário com o uso capião extrajudicial, que é muito rentável, que tudo é extrajudicial, caixa preta, azul, amarela, picaretagem pura, Eu faço aqui no escritório mais de 60 mentorias por mês para advogados e advogadas. E eu vejo os advogados aqui, às vezes você entra num assunto e ele começa a chorar, advogada, porque é depressão, é ansiedade, é a síndrome que, poxa vida, eu não consigo, o outro consegue. Então, as redes sociais estão deixando as pessoas doentes por causa desses coaches. Eu sei que a gente tem vários problemas, né? Mas para mim um deles é esses coaches. Surgiu coach para todo lado. Eles são perfeitos, são maravilhosos, eles ganham dinheiro com o celular, agora eles falam isso, né? Não só na minha profissão, mas em outras profissões. E eles ensinam errado, eles te induzem a erro. É um povo sem alma, né? Eles querem vender. Verdadeiros psicopatas que só pensam em dinheiro. E na advocacia apareceu isso agora. O extrajudicial vai tomar banho. Para de mentir, para de ser sem vergonha. O advogado que vem da trabalhista, vem do previdenciário, às vezes ele não sabe nem o que está fazendo, ele não sabe nem o conceito de posse. E muito menos propriedade, ele faz confusão, posse e propriedade. E aí no desespero de querer ganhar dinheiro, ele pega a documentação que o cliente tem, seja muito ou seja pouco, e o prazer dele, a alternativa que ele ou ela tem é empurrar para o cartório, o tabelão de notas. E aí alguns falam que é advocacia extrajudicial. Isso não é advocacia de nada, isso é preguiça, isso é falta de conhecimento, pouco caso, má fé. E aí muitas vezes o cartório, tem cartório que é mais treinado, é mais firme, fala, não, nós não fazemos não. Não somos treinados, não fazemos porque não queremos. Mas tem cartório que também fica naquilo, não chove, não molha. Segura a documentação, tabelão de notas, e não lava a escritura pública de uso capião. E esse é o maior erro, porque o tempo é cruel. O tempo vai passando, o tempo é cruel. O tempo vai passando. E qual que é o problema disso tudo? Você perde a oportunidade de fazer um uso capião judicial. No judicial, você consegue pedir uma audiência. Se tem poucos documentos, poucos papéis, pede uma audiência. Você que tem 13 anos de posse, se marcar uma audiência, você vai olhar nos olhos do juiz, da juíza, e falar, eu tenho 13 anos de posse. Olha, tem coisa melhor que isso? Você está falando a verdade? Então, essa história que inventaram do uso capião extrajudicial está fazendo mal para muita gente. Tanto para o advogado que acredita nesses picaretas na internet vendendo curso, muita gente que nem advogado picareta lá do fim do mundo de cartório,
E muita gente paga o preço que nem advogado é, a sociedade, né? Que nem o seu caso. Poxa, você com 13 anos e 7 meses de posse, se você tivesse sido bem orientada, você já tinha feito uso capião. Já era para ter feito. Porque nós temos no Brasil 36 espécies de uso capião. Com 10 anos de posse, você já poderia ter feito uso capião extraordinária, do artigo 1238 do Código Civil. Ou seja, você teria feito uso capião judicial, teria talvez solicitado o agendamento de uma audiência de instrução e julgamento, uma antecipação da perícia, teria ganhado. Esse imóvel já estaria no teu nome. Ou ainda, você teria pedido uma averbação premonitória, então teria sujado a matrícula, gerando publicidade para evitar um leilão, para evitar a motivação de alguém arrematar no leilão. Você poderia também ter usado esse uso capião em andamento com matéria de defesa, súmula 237 do Supremo. Então, olha quanta coisa você deixou de fazer, porque, infelizmente, o Instagram, o YouTube, está poluído. Porque você muitas vezes seguir um professor, um escritor, um especialista de verdade no assunto é uma coisa. Mas hoje em dia todo mundo grava. Todo mundo grava mal e sai falando o que não sabe, o que não entende. Que as pessoas querem vender o tempo todo. Eu respeito, todo mundo tem que pagar suas contas, mas falar bobagem, falar groselha, vai fazer outra coisa, né? Tem que ter responsabilidade também, né? Tem que ter responsabilidade, né? Você vê uma pessoa, com todo respeito, se forma hoje, amanhã já está gravando no YouTube, no Instagram, dizendo que é especialista, que ficou rico. Você fala, peraí, tem algo estranho, né? Porque a vida não é isso. A vida real você sobe um degrau, não é verdade? A vida você sobe um degrau de cada vez. Eu fiquei longe da minha filha, eu não via minha filha crescer, dando palestra, dando aula para o Brasil todo. Hoje eu colho os frutos, mas eu paguei um preço caro, fiquei longe da minha filha e isso nunca mais vai voltar. Fiquei conhecido na advocacia, meus livros, legal, mas paguei um preço caro. Minha perna, se você for ver, é uma perna cheia de varizes. Poxa, professor Júlio, por que tanta variz na perna? Porque eu ficava de pé, 8 horas, dando aula, palestra 2 horas e meia. Ou seja, a gente paga o preço de tudo que a gente faz na vida e paga caro, uma hora a conta chega, né? Então, poxa vida, por que eu estou te falando isso? Porque você foi mal orientada. E a verdade sobre o uso capião extrajudicial é essa. É uma mentira. Muitas vezes, aqui no escritório, pelo volume que eu faço de uso capião no Brasil todo, de cada 100 casos, 1 ou 2 é extrajudicial, que é praticamente uma doação. O cliente tem todos os documentos, mas a maioria é judicial, porque tem iminência de litígio, falta de documentos e provas, o cartório é conservador ou mal treinado e não faz, tanto o registrador quanto o tabelião. Às vezes a gente precisa usar o uso capião com matéria de defesa, às vezes o tema é polêmico. Então, o advogado que não tem acesso a essa informação, a um curso sério, que faz esse curso com esses picaretas aí, gente que acabou de se formar e sai querendo dar curso, eu nunca vi isso, né? O mundo está doente. Infelizmente, acaba sendo mal orientado. E aí ele acaba orientando as pessoas erradas, de forma equivocada, né? Orientando de forma equivocada as pessoas. E foi o que aconteceu com você, Marcelo. Porque hoje, diante do que você está me contando, tem muita coisa para fazer, vou te explicar. Mas você concorda comigo que com 13 anos de posse, eu fico puto com isso. Porque o imóvel já era para ser seu. Ou seja, se não era para ser seu, pelo menos o uso capião estava no finalzinho, o uso capião judicial. E você usaria com matéria de defesa. Certamente você e seu marido era para estar numa situação muito melhor. Mas esse bendito uso capião extrajudicial, que ensinam errado na internet, fica causando isso na cabeça do brasileiro, né? Fogo, falta de... E eu também, professor, assim, eu reconheço, tá, que assim, como estava tudo muito certo para mim, tudo, eu falei assim, não, eu vou adiar e tava adiando, postergando. Aí quando eu falei assim, não, agora eu vou desfazer do outro imóvel, então eu vou regularizar essa situação. Procurei o cartório. Aí eu vi que a via era muito difícil, eu falei assim, vou entrar com o judicial. E nessa de vou entrar com o judicial surgiram outras questões e não deu certo. Mas agora chegou o momento que assim, eu sou forçada a entrar. Você tem que fazer. Né? Mas assim, também tem o lado bom, eu acho que chegou no momento que eu estou com um preparo melhor para enfrentar esse processo. Porque assim, é um processo dispendioso, né? Não é um processo barato. E olha que assim, eu estou num estado em que as custas processuais são mais acessíveis, né? Mas você sabe, desculpa te cortar, Marcelo, outra coisa também que explica mal para o brasileiro. O uso capião extrajudicial, ele tem que ser o mundo ideal, o mundo perfeito. E acontece tudo na vida.
Mas além de ser um mundo perfeito, praticamente uma doação, um cartório bem treinado, ter todos os documentos, que não é a cara do brasileiro, porque não é costume nosso, ele é mais rápido, quando possível. Mas ele é mais caro também, porque você precisa ter uma planta melhor descritiva atualizado, você precisa ter as certidões, tudo bonitinho. É um sistema que para dar certo, para registrar e para lavrar a escritura pública, você tem que estar tudo certinho. O uso capião judicial, você pede justiça gratuita, não que o extrajudicial não dê para pedir justiça gratuita também, mas no judicial você pede justiça gratuita, se for de filha você já não paga taxa judiciária, nem citação. O uso capião judicial você pode pedir antecipação da perícia, ou juntar uma planta velha, antiga, porque lá na frente vai ter uma perícia, então essa planta, por mais que seja antiga e desatualizada, ela serve para cumprir tabela. Então, o uso capião judicial, você consegue também ganhar tempo para arcar com as despesas. No uso capião extrajudicial, você paga na hora. Tabelião para registrar, você tem que ter o documento, não tem meio termo. No uso capião judicial... Se não pagar, não faz, né? Falou tudo, Marcela. O uso capião extrajudicial, não pagou, você não faz, não tem conversa. No uso capião judicial, você pode ir gastando aos pouquinhos. Distribui a ação, depois de 30 dias, recolhe a taxa judiciária em alguns estados, ou pede justiça gratuita. Depois vai para a citação, já depois de 6 meses. Aí depois vamos para a perícia. Aí você pode pedir o parcelamento. Ou seja, as certidões, você tem tempo para juntar, pede para suplementar. Então, o custo do uso capião extrajudicial, ele é na hora. O custo do uso capião judicial, ele é desmembrado, conforme o seu pedido, conforme o tempo, o momento correto. Então, por isso o uso capião judicial também é interessante. Aí você fala, mas é muito demorado. Também não é. Quem fala isso está desatualizado ou não é da área. Porque o uso capião judicial, dependendo de algumas cidades que você vai advogar, dura menos de um ano. Fora de Osasco, menos de um ano sai o uso capião, se cair na vara certa. Tem julgados aqui no escritório, é só olhar, fora de Osasco, o uso capião aparece lá. Ou seja, é uma ação que dura menos de um ano em alguns lugares, 1 ano e meio em outros. Agora o fórum, quando é ruim, tudo que bater lá é ruim, divórcio, separação, inventário, porque é ruim, o fórum é ruim, juiz, juíza, os servidores, aí é demorado mesmo se cair no fórum errado, mas o uso capião em si, por ser digital, ele é rápido, né? Ele acaba sendo rápido, né? Isso. Então,